A paz do Senhor seja com todos. Vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos vivenciando o primeiro trimestre de 2021 com a temática O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Neste vídeo nós vamos ver a lição de número 12, a urgência do discipulado. Textuário da lição. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Verdade prática da lição. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe está contida nos textos de Mateus 28, do versículo 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Você pode pausar o vídeo para consultar esses textos na sua Bíblia. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O discipulado acompanha, desde os primórdios, desde o princípio do cristianismo, ele vem sempre acompanhado da pregação do Evangelho. E é fundamental para a formação cristã do novo convertido. Se a igreja for bem-sucedida neste mandamento em discipular, isso resultará na formação do caráter cristão para o bem. Mas se a igreja falhar ou for omissa, isso também contribuirá para a formação do caráter, mas para o mal. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Nesse tópico nós vamos ver o discípulo, a grande comissão e a educação cristã. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O discípulo é aquele ou aquela que voluntariamente reconhece a Jesus como autoridade, como Senhor e Mestre, e assim se submete aos seus ensinos. Se submete não somente para ouvi-los e apreciá-los, a sua sabedoria, as verdades que saem através da sua palavra, mas também se submetem ao ponto de pô-los em práticas, a viver cada ensinamento, cada instrução em sua vida. Que ensinamentos e instruções essas que
abrangem todos os aspectos da vida: espiritual, emocional e social. Atinge todas as áreas da vida. Então, para se ser discípulo, é necessário a renúncia, a negação do eu, da minha vontade, por assim dizer, preferindo, aceitando, se submetendo às instruções e aos mandamentos do Senhor Jesus. E ensino vai também nos dizer que isso não é por força e nem por violência, mas de um aprendizado, de instruções teóricas, que em seguida podemos vivenciá-las na prática e vermos que aquilo que ele nos ensina, nos ordena, nos pede, nos admoesta a fazer, é realmente para o nosso bem. Então, o discípulo nada mais é, no simples termo da palavra, do que um aprendiz, um seguidor, um aluno de Cristo Jesus. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar em todas as nações, Mateus 28, verso 19, a parte A, ou façam-se discípulos de todas as nações, está na versão da Nova Almeida atualizada, é matetel, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, verso 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. A grande comissão, como muitos já sabem, se trata de um mandamento. Ir, ensinar, fazer discípulos, não é uma opção, é um mandamento divino. Nos lembrando e trazendo à mente novamente o tema desta lição, a urgência do discipulado, o comentarista da lição está nos lembrando que a igreja está se omitindo, está fracassando neste mandamento, principalmente nesta parte de discipular, de ensinar, de fazer discípulos. E há uma grande necessidade na urgência da igreja voltar às velhas práticas, às práticas do princípio, de fazer discípulo em todas as nações. Há um crescimento muito grande em quantitativo, membros de igreja. Mas quando vamos ver mais à frente, um membro da igreja não quer dizer a mesma coisa que discípulo de Jesus Cristo. Simplesmente nós temos um rol grandiosíssimo de membros, mas no que diz respeito à qualidade, no sentido de serem seguidores de Cristo, estamos ainda muito aquém. E o discipulado não é opção, é mandamento. Aonde nós estamos falhando? Será que está faltando mestres, doutores, discipuladores? Ou está faltando discípulos, novos convertidos, pessoas nascidas de novo, que queiram se submeter, que queiram se assentar para aprender, para ouvir os ensinamentos da parte do Senhor? Eis aí uma grande reflexão.
A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, citada em Atos 2, verso 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O ensinamento dos apóstolos não saiu deles mesmos. Eles não aprenderam sozinhos, como assim, por assim dizer, mas que eles foram ensinados por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. E após nós vemos em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo orientando os mesmos. E o currículo que compreende essa educação cristã consta de diversas disciplinas. E essas disciplinas vão versar sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo e a Trindade. Vai tratar também sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Então, a educação cristã tem um leque de disciplinas, de metodologias semelhantes à educação secular. Mas o grande diferencial é que sua base, a sua fonte, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a revelação da vontade, dos mandamentos, dos preceitos e das orientações divinas. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos, sobre todos esses pontos são extraídos da Bíblia Sagrada. Síntese do primeiro tópico. O vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Cristo. Tópico de número 2. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da Igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então a palavra é um dos tripés, é um dos elementos desse tripé
do discipulado. Podemos dizer que se trata da parte teórica, dos preceitos, dos mandamentos, das ordenanças, dos conselhos, das revelações, vindo dessa parte de Deus. Por intermédio de Jesus, a revelação máxima de Deus, que foi passada aos apóstolos. E através destes, passada aos novos crentes, a igreja, que desde então vem sendo cuidada pelo Espírito Santo, onde nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, no sentido didático de falar, o Espírito Santo que toma de conta da igreja nessa dispensação, e se utiliza da palavra escrita, a Bíblia que nós temos de posse, e ela é de fundamental importância, porque nela conta os ensinos, preceitos, os ensinamentos passados por Jesus e pelo Espírito Santo. E ela é de singular importância e única, pois se origina do próprio Deus, como acabamos de testificar. A palavra é um dos elementos desse tripé do discipulado. Não há discipulado sem a palavra de Deus. Não há seguidor de Jesus. Não se pode seguir a Jesus sem ouvir a sua palavra, sem aprender a sua palavra, sem dar ouvidos à sua palavra, sem gastar tempo com a sua palavra. A comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Um dos elementos do tripé do discipulado, a comunhão. Não se pode ser discípulo, seguidor de Cristo, se não temos comunhão com Ele, se não temos comunhão com os nossos irmãos, com os demais cristãos, com o próprio Deus. Então, sem este elemento, comunhão, e não se trata somente de estar ali perto, próximo, ocupando, estando no mesmo recinto, mas em si no sentido de compartilhar ou participar mutualmente, como o significado da palavra vai nos dizer, de alguns eventos de comum, ou acordo, ou partilhar da mesma crença. Não se é discípulo. Sem comunhão, não há discipulado. Aquele que se diz seguidor de Cristo e vive em desavenças, em desunião, esse não está participando, não está vivenciando o discipulado. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade.
coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Este exemplo, relatado no livro de Atos dos Apóstolos, a comunhão da igreja de Jerusalém, nós vemos ali que no momento de dificuldade foi testemunhado, relatado pelo historiador Lucas, como nós sabemos, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, esse testemunho de comunhão não se dizia apenas de compartilhar algo, mas que tinham unidade, propósito, eles eram unidos. E esse sentido de unidade, esse conceito de unidade é tão forte que tão poderoso, que nada externo, que nada de fora poderia separá-los. E eles tinham a mesma inclinação. Eram diversos indivíduos ali reunidos, mas com o mesmo propósito, os mesmos anseios, os mesmos afetos e sentimentos. E essa comunhão, este elemento testemunhado aqui na igreja de Jerusalém, nós vemos que esses diversos indivíduos se tornavam, de fato, ali, o corpo de Cristo. Eles se tornavam unidos. Tinham a mesma direção, tinham o mesmo propósito, tinham os mesmos objetivos, sentiam as mesmas dificuldades. Era um corpo só. Era uma unidade. O serviço. O outro elemento do tripé do discipulado. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O serviço vai se tratar realmente da prática, da vivência do discipulado. Vivenciarmos aquilo que aprendemos mediante a parte teórica que vimos na parte da palavra, dos ensinamentos de Jesus, do Espírito Santo, da doutrina dos apóstolos. É a vivência na prática, é o serviço, é a mão na massa, é realizar aquilo que se tem aprendido, colocar em prática. E na igreja primitiva, em Jerusalém, isso foi representado de uma forma fortemente na questão principal da perseverança do ensino dos apóstolos. Havia dificuldades naquele tempo, então, eles se reunirem para aprenderem, para cultuarem a Deus. Mas algo que hoje em dia nós temos grande facilidade em estudar, em ouvir, em ser ensinado, nós mesmos colocamos dificuldades para aprender. Mas aqui nós vimos que já era serviço dele, já era a prática dele, já mostrava a evolução do seu discipulado, que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Eles permaneciam aprendendo, eles permaneciam ali adquirindo conhecimentos, colhendo mais da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos.
perseveravam na comunhão. Momentos de divergência, de contenda são normais em relacionamentos sociais, mas eles perseveravam nisso, porque os ensinamentos de Cristo vai dizer que isso não tem a ver com aqueles que são de Cristo, né? Nós devemos amar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendem, orar por aqueles que nos amaldiçoam. Então eles perseveravam nisso, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Neste último elemento, o serviço, vai justamente nos dar a credencial, vai justamente nos dar o carimbo, vai deixar a marca em nós de que nós somos realmente seguidores de Cristo. Nós vamos vivenciar, nós vamos viver aquilo que temos aprendido e estamos aprendendo do Senhor dia após dia. Na síntese desse tópico, o tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Tópico 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Vamos falar um pouco sobre o crescimento espiritual, o crescimento numérico, e vamos ver um exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E passam a viver uma nova experiência. Romanos 6, versículo 4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Semelhante ao processo natural dos seres vivos, um ser vivo nasce, cresce, desenvolve, se reproduz e morre. Há uma grande semelhança no reino espiritual. Todos aqueles que venham a Cristo se tornam uma nova criatura. Usando uma linguagem figurada, é uma criança na fé, é um bebê na fé. E se tratando de bebê, não tem conhecimentos, não tem vivência, não tem experiência, precisa aprender. E precisa aprender seguindo a metodologia, do mais simples ao mais complexo, do básico para o mais estruturado. Ela precisa ser ensinada, precisa ser discipulada, ao se tornar uma nova criatura. Simplesmente pelo fato de se converter a Cristo, de levantar a mão e dizer: eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito ao Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor, e a partir de então cruzar os seus braços e não procurar o crescimento, o desenvolvimento, o conhecimento, ele não vai adquirir esse crescimento espiritual. Ela precisa ser ensinada para que esse crescimento espiritual e o seu amadurecimento venham de fato a acontecer. Ora, se todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas,
Por que a gente contempla, vê atualmente muitos e muitos, não são poucos, muitos e muitos que se dizem novas criaturas, nascidas em Cristo Jesus, mas que mantêm distância do ensinamento da palavra de Deus? Algo está errado. Não condiz com o que a Bíblia nos diz, com o que a prática nos diz. Se de fato são nascidos de novo, são novos na fé, é necessário. Porque senão, semelhante ao processo natural, um recém-nascido que não é alimentado, que não é cuidado ali, ele não tem muitas chances, ou nenhuma chance, de sobreviver. Podemos dizer do mesmo no sentido espiritual. Se nasceu em Cristo, a pessoa foi levada a Cristo e não foi introduzida, não foi estimulada a adquirir conhecimento, a desejar receber ensinamento, ser instruída no Senhor, ela não vai ter muito sucesso na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual. O crescimento espiritual e sadio é esse. São ensinadas para crescer espiritualmente e amadurecer na fé. Então, o discipulado prima, tem como consequência o crescimento espiritual. Cada indivíduo. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9, verso 31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Atos 18, versículos 22 e 23, capítulo 19, verso 1, capítulo 20, versículo 31. Ou seja, o apóstolo Paulo, um grande ganhador de almas, um grande plantador de igrejas, ele não ficou somente na parte de evangelizar, de ganhar novos convertidos. Ele se preocupou em discipulá-los, em instruí-los. Então, ele obedecia à grande comissão por completo. Não era simplesmente só um ganhador de almas, mas ele via que aonde carecia de mestres, doutores, de pessoas instruídas, ele mesmo cuidava disso. Ele era o discipulador, ele preparava, capacitava, ali instruía. E nós vemos que nessa vivência de ele ter sido ensinado, instruído, e ter aprendido a palavra de Deus, ele se tornou um discipulador, um discípulo de Jesus. E ao ganhar almas, ele gerou outros discípulos. E esses outros discípulos, seguindo os preceitos bíblicos ali de realmente ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, passam a gerar outros discípulos, e com isso nós temos como consequência o crescimento numérico. Que um discípulo, pela sua própria vida, como nós vemos no tópico sobre a questão do serviço, ele é uma pregação viva. Ele não vai viver somente de convencer alguém que é pecador, que necessita de Cristo, de levar alguém a Cristo, mas também de instruir e ajudar a este indivíduo novo na fé a crescer, a amadurecer na fé. Então, o discipulado proporciona, assim, o crescimento numérico. Então, nenhum líder, nenhuma denominação, nenhuma organização pode primar primeiramente pelo crescimento numérico, mas sim pelo discipulado, instruído pela Bíblia Sagrada.
onde vai haver o crescimento espiritual, o amadurecimento na fé individual de cada novo convertido. Este, por consequência, vai gerar novos frutos, vai gerar novos discípulos. E o crescimento numérico é consequência, é resultado do discipulado sadio da igreja. O exemplo da igreja da Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. O apóstolo de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-los em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Grande exemplo. Esta igreja, ela está no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vemos que a liderança tem se empenhado, tem buscado meios para cumprir a grande comissão por completo. Vendo uma igreja ali nova, de novos convertidos, e vendo que se tratava de um grupo de gentios, pessoas que tinham conhecimento zero acerca das coisas de Deus. Barnabé, grande observador, claro que iluminado pelo Espírito Santo, viu que ele não era capaz de tomar de conta desta obra sozinho, mas ele identificou no meio da igreja um mestre, alguém capacitado, alguém preparado. Ou seja, a igreja do Senhor está sempre preparada para cumprir as ordens, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então ele foi em busca de Paulo, o qual detinha capacidade para aquele trabalho. E eles se empenharam ali para instruir aqueles gentios novos convertidos, que não tinham zero de conhecimento acerca das coisas de Deus. E eles passaram ali durante um ano inteiro, discipulando, preparando, instruindo ali aqueles que não tinham conhecimento de nada sobre Deus. Mas eles se empenharam. Gastaram um ano, poderiam ter gastado mais se fosse necessário, mas o tempo aqui vai mostrar que eles utilizaram de todos os recursos para que aqueles crentes que não conheciam nada acerca de Deus viessem a crescer espiritualmente e amadurecer na fé. A igreja tem se preocupado com o discipulado. Fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Membro de igreja, nós temos muitos, mas discípulos de Jesus, tem muitos para serem lapidados. A reflexão anterior que fizemos, eu levantei a questão de que se não estava faltando mestres ou doutores, ou se era que não havia discípulos. E nós vemos nesse ponto que a igreja está sempre preparada, há sempre mestres, doutores, preparados pelo Senhor. Mas aqui a semelhança, em comparação aqui, esses crentes aqui da igreja de Antioquia, gregos que não conheciam nada, mas eram novos convertidos, eles se submeteram ao discipulado. Paulo e Barnabé demoraram ali um ano inteiro. Um ano inteiro não foi correndo atrás de crente para aprender, para receber ensinamento. Um ano inteiro foi dedicado de crentes ali sedentos, desejosos de aprender,
de receber o discipulado. Que exemplo glorioso! Que exemplo glorioso! A síntese do terceiro tópico, o verdadeiro discipulado, contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Vamos para a conclusão desta gloriosa lição. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma civilização, de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Agradeço se você ficou até o final deste vídeo e oro para que Deus derrame em seu coração desejo, vontade de aprender mais do Senhor.